Será que Vladimir Putin consegue manipular as próprias expressões para mentir e enganar várias pessoas sobre possíveis atentados, possíveis ataques nucleares? E será que pelas expressões faciais do Putin dá para dizer se ele é psicopata? Vamos entender melhor isso aqui. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje vamos responder dúvidas que vocês me fizeram sobre a análise que eu postei do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Muita gente quer saber se por uma expressão facial a gente consegue dizer se aquela pessoa é psicopata, né? Será que existe a expressão do psicopata? Será mesmo? Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero te convidar a se inscrever agora aqui no canal Metaforando. Já clica aqui, se inscreve para você entender cada vez mais sobre o comportamento não verbal, emoções e as pessoas ao seu redor. Tá certo? Te peço também para já curtir esse vídeo e compartilhar, me ajuda bastante. Dito isso, bora então para o nosso vídeo. No último vídeo recente postado aqui no canal Metaforando, onde fizemos uma análise do pronunciamento do presidente da Rússia, Vladimir Putin, onde ele dizia que, em resposta ao que ele chamou de sanções ilegítimas, iria colocar as forças militares e as forças nucleares em estado de alerta. E tendo observado que ele demonstrou várias microexpressões de medo, como já falamos nessa análise anterior, várias pessoas perguntaram várias coisas, mas duas perguntas foram muito importantes e muito interessantes de serem respondidas. A primeira delas é: será que o Putin, sendo ex-KGB, ex-agente do serviço secreto russo, ele não consegue manipular as microexpressões dele para enganar as outras pessoas? E a segunda pergunta é: será que dá para analisar pela expressão facial do Putin se ele teria ali um transtorno de personalidade antissocial? Ou seja, se pela expressão do Putin dá para chamar ele de psicopata? E é isso que a gente vai tentar responder aqui nesse vídeo. Como sempre, esse vídeo é um estudo sobre comportamento não verbal. Não é um vídeo sobre política e muito menos sobre viés ideológico, tá certo? Vamos falar sobre linguagem corporal. Respondendo à primeira pergunta, será que o passado, a história de vida do Putin, né, aquele contexto que ele viveu como um agente da antiga KGB, foi uma das maiores potências ali em espionagem, em investigação, um dos maiores serviços secretos governamentais do mundo, ali pela antiga União Soviética? Será que o Putin, tendo todo esse conhecimento, toda essa história de vida, ele não consegue manipular as expressões para enganar melhor as pessoas, não? E aí? Bom, como é dito no livro Getting to the Truth, por Cliff Lansley e pela EIA, Emotional Intelligence Academy no Reino Unido, uma pessoa que tem grande facilidade em avaliar quando alguém está mentindo é também uma pessoa que tem grande facilidade em mentir. Isso é explicado em Telling Lies, por Paul Ekman, que quando alguém desenvolve certas capacidades de conversação, certas capacidades de avaliação da desonestidade, essa pessoa desenvolve um estado de alerta para possíveis incongruências. Então é como se a pessoa desenvolvesse ali uma resposta, né, uma espécie de antena parabólica para captar quando alguém está sendo incongruente na frente dela, ou quando alguém está mentindo. O cérebro da pessoa fica automaticamente orientado sobre esse tipo de sinal, vamos dizer assim. E basicamente esse tipo de consciência também se volta para si. A pessoa também percebe quando ela está dando muitos sinais de que ela está mentindo. Esse tipo de auto-feedback, né? Puxa, eu sei detectar os outros e agora eu mesmo estou percebendo que eu estou querendo mentir, mas estou dando uma expressão aqui, um sinal ali, estou mexendo o ombro. Esse tipo de auto-feedback pode ajudar sim e muito a pessoa a autorregular o comportamento dela, e sim, isso capacita a pessoa a mentir muito melhor. Então todo esse passado, essa história de vida do Putin como agente secreto, sim, pode influenciar muito nele e até mesmo ajudar ele a ter uma grande capacidade de manipulação, especialmente manipulação emocional, que é tomar várias atitudes, utilizar de vários discursos para conseguir manipular a emoção alheia e, por meio da manipulação emocional, fazer com que as pessoas confiem nele e tomem as decisões que ele julgar necessárias. Não à toa, ele conseguiu até mesmo enganar a Ucrânia nessa situação recente, quando disse primeiramente que não ia invadir a Ucrânia e logo em seguida tendo ali a invasão acontecida. Então sim, é possível que a pessoa minta melhor, tenha mais capacidade de manipulação social com base em vivências prévias, onde ela detectou mentiras, onde ela mentiu muito, como foi, por exemplo, a vivência de alguém que foi agente secreto. Mas tem um grande porém. No vídeo que a gente analisou do Putin, nós falamos de microexpressões faciais emocionais momentâneas. Nós falamos de respostas como, por exemplo, alteração digestória momentânea, que deu para observar no Putin. Nós falamos de comportamentos momentâneos, como o turtle effect, né, o tensionamento dos ombros, a postura momentânea de fechamento
comportamento? Ou seja, nós falamos de reações emocionais inatas. Essas são as respostas momentâneas que nós analisamos no vídeo anterior aqui no canal Metaforando. E pelo que a literatura científica nos mostra, não é possível evitar completamente as reações emocionais de se manifestarem em seu comportamento não verbal, como por exemplo uma microexpressão facial, uma alteração no seu fluxo cardiorrespiratório, uma alteração na ruborização da sua pele, uma alteração no seu sistema digestório. Tudo isso você não consegue evitar e são sim respostas que ocorrem em decorrência de uma ativação emocional sempre que você vê um estímulo potencial. Então essas são as que chamamos de respostas emocionais inatas. Vamos entender um pouco melhor então, Vitor. De maneira bem breve, o que é uma resposta emocional inata? Como é comentado, alguns chamam também de emoções primárias. É o caso do grande pesquisador PhD em neurobiologia das emoções, o Dr. Antônio Damasio. Em seu livro O Erro de Descartes, ele explica que emoções primárias seriam respostas emocionais que nós desenvolvemos ao longo do nosso processo evolutivo e que nos ajudaram na manutenção da vida humana enquanto sociedade e na nossa comunicação. As emoções primárias então remontam períodos históricos onde os nossos ancestrais saíam para caçar, por exemplo, e quando se deparavam com algum outro predador, algum inimigo, para manter o bem-estar do grupo, do coletivo e para se comunicar com o grupo, com o coletivo, para ficarem vivos, eles precisavam ter uma forma de se comunicar e sobreviver. Como naquela época não tinha uma linguagem formal, não dava para virar e falar: pessoal, tem um tigre dente de sabre ali, portanto vamos fugir. A melhor resposta era uma reação emocional inata, como por exemplo uma microexpressão de medo, um grito, a secreção de hormônios como catecolaminas, adrenalina, que iam enrijecer a musculatura da perna para a pessoa fugir, para os nossos ancestrais fugirem daquele predador, dentre várias outras respostas emocionais que são ali algumas delas superficialmente observáveis, como é o caso da microexpressão facial. Então quando a gente vê uma microexpressão facial de medo no rosto do Putin, aquilo ali é uma resposta emocional inata que passou por um longo processo de cadência até chegar lá. Esse processo é explicado em vários livros, explicado por vários teóricos. Esse processo é o principal modelo utilizado hoje na neurociência. Você pode checar ele no livro Princípios de Neurociência, um livro referência na área, desenvolvido ali por Eric Kandel, que foi prêmio Nobel da Medicina nos anos 2000. E de maneira bem simples, o processo é o seguinte: o seu cérebro se depara com um estímulo potencialmente emocional, e quando a gente diz potencialmente emocional, é que ele libere algum gatilho emocional universal, como por exemplo em Emotions Revealed, é explicado que um dos gatilhos universais para liberar a emoção de tristeza no seu cérebro e todas as respostas fisiológicas que se ocorrem em decorrência dela é a perda de um ente querido. Então seu cérebro detecta um estímulo potencial. Para lidar com aquele estímulo, para você sobreviver, ele vai fazer uma série de alterações fisiológicas no seu corpo para você superar aquele obstáculo, aquele estímulo e continuar seu estado de vida. Então, por exemplo, quando eu sinto medo de algo, tem um predador vindo na minha direção, automaticamente o meu sistema límbico vai processar respostas emocionais primárias. Nós vamos ter alterações em 3 principais frentes. Alteração comportamental, por exemplo, se eu estiver falando, eu vou parar de falar, eu vou adotar um comportamento mais recluso, tá certo? Mais quieto, observador. Respostas endócrinas, então, a partir de agora, quando eu tenho contato com um estímulo de medo, um predador vindo na minha direção, eu vou secretar hormônios como adrenalina, catecolamina, epinefrina na minha corrente sanguínea. Isso vai gerar algumas respostas como enrijecimento muscular, desvio do fluxo sanguíneo para a perna e alterações na nossa musculatura esquelética, como por exemplo o rosto repleto de músculos esqueléticos que vai emitir uma microexpressão facial de medo. E tudo isso vai ocorrer em até 2 segundos, todas essas respostas. E sobre isso a gente não tem controle, independente da nossa história de vida, do nosso contexto, da nossa cultura. Até porque se a história de vida de um indivíduo fosse o principal e único fator para justificar a forma que a pessoa se expressa ou a forma que ela evita, controla alguma expressão, nós não veríamos as mesmas respostas emocionais universais, como por exemplo microexpressões, em várias culturas diferentes, em culturas ocidentais, orientais e culturas não letradas, como é o caso dos inúmeros artigos aí ao longo dos últimos 100 anos a respeito de microexpressões faciais em várias culturas diferentes. E novamente, se a história de vida de alguém fosse o único e principal fator para regular a forma que a pessoa se expressa ou a forma que ela evita de se expressar, enfim, nós não veríamos as mesmas respostas emocionais em pessoas cegas de nascença, como é o caso de uma pesquisa feita e publicada em 2008 pelo psicólogo renomado David Matsumoto, onde ele constatou que pessoas cegas de nascença e pessoas não cegas expressam as mesmas microexpressões faciais quando sentem determinadas emoções. Uma pessoa cega de nascença, ela expressa, o conjunto muscular dela é ativado da mesma forma que uma pessoa que não é cega. E tudo isso acontece quando emoções universais são processadas. Ou seja, a pessoa cega de nascença não viu ninguém na frente dela, independente da cultura que essa pessoa cega era, não viu ninguém contrair faces, então ela não aprendeu socialmente a contrair
contrair a face dela em contextos emocionais, o que é mais uma vez uma grande evidência de que algumas respostas emocionais em determinadas emoções são sim inatas. E só para pontuar essa questão do Putin aí, será que ele não conseguiria controlar as expressões ali mesmo se ele estivesse enganando a gente, se estivesse blefando? Já teve uma pesquisa feita exatamente com esse propósito, saber se uma pessoa quando está mentindo consegue controlar as suas microexpressões faciais. O nome dessa pesquisa, se eu não me engano, é Executing Facial Controlling During Deception Scenarios. E basicamente essa pesquisa mostra pra gente como resultado que as pessoas não conseguem controlar totalmente a face, mesmo quando elas têm esse desejo consciente, esse desejo deliberado. Ela fala, eu vou mentir agora pra você e vou controlar. As pesquisas mostram que a pessoa consegue no máximo evitar 30% de resposta facial, mas não controlar 100% da face e evitar que qualquer emoção se manifeste ali. Ou seja, em dados contextos, determinados gatilhos emocionais universais, por exemplo, a perda de um filho, são ativados independente da cultura, história de vida, treinamento, etc. da pessoa. Ela demonstrará sim respostas emocionais inatas, como uma microexpressão de medo, uma alteração na voz, uma alteração no fluxo cardiorrespiratório e por aí vai. Beleza, respondemos a primeira pergunta, agora vamos para a segunda. Será que dá para dizer que o Putin é psicopata, ou seja, sofre ali do transtorno de personalidade antissocial, observando as microexpressões faciais dele? Existem umas teorias aí que o pessoal fala que se você vê a forma do rosto da pessoa, ou a linha de expressão, você consegue julgar se ela é, por exemplo, psicopata, se ela tem algum transtorno de personalidade, enfim. Minha resposta para isso aqui, do que eu conheço na literatura acadêmica, digo que não é possível afirmar tal coisa, tá certo? Do que eu conheço, realmente não existe solidez científica para afirmar que por meio da expressão facial de alguém, você pode dizer que a pessoa é psicopata, ou enfim, que a pessoa tem um transtorno de personalidade. Até porque quando a gente fala de microexpressões faciais, de novo, estamos falando de eventos momentâneos e inatos. A personalidade de alguém, o construto da personalidade de alguém não é algo tão simples assim quanto uma reação inata, mas sim algo que é construído por meio social, cultural, tem uma grande influência no meio. Então não dá para dizer de fato se o Putin é psicopata pelas expressões faciais dele. Isso realmente não tem como falar, tá? Não existe a expressão facial que só o psicopata vai fazer. Beleza? Espero ter respondido as perguntas aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já sabe, é só clicar aqui em curtir, em gostei, que já me ajuda muito, compartilhar esse vídeo e também se inscrever aqui no canal Metaforando para sempre continuar com esse conteúdo. Beleza? Eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo, não deixe de curtir as duas últimas análises que eu separei para você e até a próxima.